Estamos juntos para mais uma edição do Bandeira Quadriculada Extra. Tivemos etapas de segunda-feira, a etapa 8, que não tivemos a etapa de motos, não tivemos etapa de quadriciclos, por conta da morte de ontem do Paulo Gonçalves. Ele que sofreu um infarto no meio da etapa do quilômetro 205 da etapa de ontem. Com os pilotos, né? Evidentemente ficaram abalados e tal. Alonso deu uma declaração ali, outra ali. Mas algumas imagens aí mostradas pela transmissão oficial radicou alguns erros que é até bom a gente falar aqui. Ele que deixa duas filhas, a esposa, e que foi também campeão no Rally Dakar, do Rally dos Sertões aqui no Brasil, em 2015. Ele também teve ótimos resultados também em competições fora de Portugal, além do próprio Dakar, em que ele chegou a ser terceiro colocado. César, todo mundo viu as imagens, né? Os trechos que foram mostrados. E aí, e as entrevistas que se tem, principalmente do atual organizador da categoria, me pareceu um desprezo pela forma como se organiza um rally desse tamanho. O que acontece? O que acontece, e fica claro, o Dakar, quando fez o contrato para organizar o rally na Arábia Saudita, esse contrato foi feito no ano passado, porque teve problemas com as edições sul-americanas. Por causa de um país sair, o outro entrar, a confusão sobre as sedes do Dakar na América do Sul, entre Chile, Bolívia, Peru e Argentina. O que acontece aqui, e a gente tem que falar bem, você no Dakar, você tem um rally que vai percorrer toda a Arábia Saudita, e esse rally não tem uma infraestrutura de apoio. Estamos falando aqui de caminhões. Quando você vê, por exemplo, nos mapas das etapas, você tem uma linha vermelha de especial e a linha, vamos dizer assim, verde é a linha onde atua a equipe de apoio, tanto das equipes como da própria organização. E a gente percebe que tem um problema no Dakar, que é o seguinte: o imperativo da morte vai estar presente. Só que se você tem que evitar os riscos e, vamos dizer, fazer uma prevenção, o Dakar não está preparado. A gente vê hoje isso, porque o Paulo Gonçalves, vamos dizer assim, teve um princípio de infarto, ele viu o helicóptero, como você bem descreveu ontem para mim. Ele viu o helicóptero e fez a mensagem. Só que, por exemplo, o helicóptero que estava gravando, não tinha dois helicópteros, um que estava gravando e um helicóptero de apoio. E o Paulo Gonçalves não teve tempo de acionar o botão de emergência da moto, que aciona o serviço de ambulância, que é comum. Ele já fez isso outras duas vezes, nesse ano com o Van Beveren, quando ele teve um acidente na Dakar que teve uma fratura, o Paulo próprio acionou o botão de emergência. Enquanto na edição de 2017, quando teve um outro acidente com um outro piloto, ainda na Argentina, o próprio Paulo acionou o próprio botão de emergência e ficou esperando que o socorro fosse lá. O problema que eu vejo e a gente tem que fazer uma investigação mais apurada e esperar, vamos dizer assim, os resultados antes de criarmos um clima de um está certo, um está errado, uma investigação mais ampla para procurar tantas as causas e propor as soluções, é melhorar tanto o helicóptero de apoio e a questão do botão de emergência. Se o botão de emergência de uma moto não estiver funcionando, o cara vai ter que usar o sinal que fez o Paulo para o helicóptero que estava gravando a especial. E aí tem esse problema. O grande problema é que o Dakar hoje, com essa coisa de não ter uma sede fixa, desde 2009, que cancelou um evento por causa de uma ameaça de terrorismo no norte da África, foi na América do Sul, onde teve problemas em questão de tanto de morte quanto também de infraestrutura dos países sul-americanos, incluindo
Chile, Argentina, Peru e Bolívia, e agora fez o contrato de 5 anos com a Arábia Saudita, com trechos de deserto e de montanha, não sabe o que fazer. Eu acho que o Dakar, vamos dizer assim, se ele deve se preocupar com a segurança dos pilotos e também com a organização e com o país, deveria ter estabelecido um esquema mais rápido de atendimento médico e evitado tantos problemas como já. Essa é a primeira morte do Dakar desde 2015. E sendo que nesse ano já teve acidente com fatura. Então, aí precisa ser vista muita coisa, André. O atual organizador, eu até queria saber o nome dele agora, né? Que eu confesso que eu não lembro o nome de cabeça, que eu vi a entrevista dele que ele deu para falar sobre o Paulo e tal. Eu achei um cara muito Frio. frio! Um cara que, do tamanho dos erros que ele não admite de organização. Tem o nome dele aqui. Diga. O nome dele é Davi, é o francês Davi Casterra. Esse cidadão aí, esse cara, ele deveria ter aprendido com os erros dos anos anteriores e ampliar o seu nível de postos de atendimento, o nível de postos para ver que quilômetro que o piloto está, para que não fique perdido, ainda mais nas motos, para que você tenha uma condição de rally mais estrutural. É um absurdo que o tamanho que o Rally Dakar tem hoje no mundo e o cara não admitir que ele continua cometendo os mesmos erros. Ah, mas teve um tempo que não teve morte no Rally Dakar desde 2015. Mas ele ficou contando com a sorte. E tem um detalhe, André. Eu estou lendo aqui o jornal português Record, que está fazendo a cobertura sobre o Dakar. Ele falou que. Olha a declaração que o Casterra deu para o Record. Vou ler para você. Paulo era meu companheiro. Estava no Dakar há muito tempo. Toda a gente o conhecia. Às 5 etapas ele estava a mudar de motor da sua moto. Era muito tenaz. Conhecia os riscos de um rally. Quando o pior acontece, é muito difícil para todos. Olha, eu não sei não, mas olha, o Davi Casterra ele é o primeiro Dakar dele. Porque no ano passado, quem era o diretor era o Etienne Navin. Quer dizer, e olha a outra parte que ele diz: não sabemos as circunstâncias, era um segmento rápido, e foi onde Paulo teve o acidente. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiram. Ele morreu ao quilômetro 273 da 7ª etapa. A gente aqui, olha só. E aqui no Record está comentando que o dia negro do Dakar desse ano teve um vídeo publicado pela própria Dakar, na organização, que comentou teve os depoimentos do Rick Brabeck, que está liderando, e dois lendas dos carros, que é o Stefan Peterhans e o Carlos Sainz. Nesse vídeo aí, está também um dos organizadores do evento. E que ele falou lá, olha, aquele evento importante, história e tal. Mas não achei muito, sei lá. Ficou não, eu acho que a gente tá. Eu tô lendo aqui, vamos aqui pensar. Quem organiza o Dakar é a Mauri Sport Organization, certo? É o que organiza a Dakar. Correto. O que eu acho que acontece é que a gente percebeu, quando a gente chega às informações, são muito desencontradas. O que dá para você estabelecer, apurando as informações e montando quebra-cabeças, é o Paulo passou mal, né? A gente não sabe se foi um princípio de infarto, teve uma queda feia e não deu tempo para acionar o portão de emergência. E tem outro detalhe: quando um piloto de moto cai, o que está chegando e o está seguindo aciona o botão de emergência.
É isso que está errado. Porque, vamos dizer assim, o Paulo já fez isso 2 vezes antes de morrer, com 2 colegas. Tem outros pilotos que não têm esse hábito de, vamos dizer assim, você vê um companheiro de rally caído, com problema na moto, e acionar o botão de emergência. Aí que a questão é. Ou você dá o padrão para os pilotos, ou vai virar zona. Não, e não é só isso. Deixa eu lembrar, o Dakar, quando era no norte da África, teve muitas mortes por causa, por exemplo, de minas terrestres. Sim. Por causa que essas minas terrestres, André, eram colocadas porque estavam em período de guerra civil. Como, por exemplo, era na Argélia. Sim, mas agora, tipo, você tá no país. Relativamente calmo. Com uma situação que aceitaram ter o Dakar com todas falando que ia ter todas as garantias. E fizeram uma estrutura tão porca dessa. Que é essa a grande realidade. Pô, você pode trocar o organizador 250 vezes. Que está continuando tendo o mesmo erro. O mesmo tipo de procedimento para todo mundo. Não há padrão. Não há. Como é que eu posso dizer? Uma questão de falar assim, olha, a regra é essa. Você viu o piloto caído, já chama a emergência. Tá a 250 km longe. Você tem que ver. Você tá vendo? Aperta o botão. Mas a gente sabe que diretor de prova e organizador de evento são 2 caras que ficam sentados e não fazem porra nenhuma. Não, e não é só isso. A gente tem que dar aqui, sentar, vamos dizer assim, dar uma menção honrosa para quem ajudou Paulo Gonçalves naquele momento que atendeu ele, foi um piloto da KTM, o Toby Price, o australiano. Ele que ficou lá ajudando, socorrendo o Paulo até esperar chegar o socorro. Mas o problema é que ele. Como é que fala? Toby Price? Eu acredito, que ele. Se não me engano, acho que era ele que estava sendo mostrado na imagem. Não, Quando o era Paulo ele. estava caindo no chão, na Era imagem ele mesmo. aérea. Era ele. Então ele olhava para aquilo ali e falava assim, mano, e agora? Não, Opa! e não é só isso. O procedimento, vamos dizer assim, padrão do Dakar, que precisa ser melhorado, e urgentemente, era o quê? Era você, quando vê um piloto caído, acionar o botão e esperar o socorro chegar até o quilômetro. E, Sim. vamos falar aqui, a questão do atendimento do Paulo demorou 8 minutos. Num processo de acidente com um paciente cardíaco, o protocolo médico exige que seja 2 minutos. Demorou-se muito. Uhum. A gente está Demorou-se falando muito. isso aqui, pessoal do Bandeira Quadriculada, que a gente já acompanha futebol e a gente já viu 2 casos de atendimento médico do Ferrer em 2004 e do Serginho no mesmo ano. E, O Serginho, por exemplo, do São Caetano, aquele uhum, jogo contra o São Paulo do Morumbi, aquela cena emblemática que ele cai em cima do grafite, uhum. houve uma demora do socorro, mas foi porque o portão do Morumbi estava fechado. E o do Miklos Ferrer do Porto era porque os médicos não Porto não, entendiam o que estava Porto não. acontecendo. O Porto não, era do Benfica. Ah, o Benfica, é verdade. Obrigado, André. Mas o do Miklos Ferrer, o atendimento foi muito. Os médicos estavam perdidos, porque ele caiu de maduro. Outro exemplo que eu dou aqui. Marc Vivian foi em Camarões, Camarões, na Copa das Confederações de 2003. exato, na França. Esse eu me lembro muito bem, né, porque eu cheguei em casa e aí vi as imagens do que tinha acontecido, né?
E Também. não era só isso. Os médicos de Camarões pediram ajuda pro médico da Colômbia para ajudar. Para dar o amparo médico. Exato, que teve aquela imagem do olho virando, aquela imagem emblemática até hoje, né? Tanto que, hoje em dia, as emissoras elas têm afastado-se de imagens e situações. Não, tem que explicar. As emissoras não podem mostrar cenas de atendimento médico, que não seja atendimento muscular, de lesão, e imagem de torcedor entrando no campo. Sim, só que assim, mas, por exemplo, no caso dele, hoje em dia com rede social, você não pode mais ficar afastando imagem pra como é que eu posso dizer? Ah, Pra, como questão de, André, pra aquilo, para esse tipo de situação. André, acho que tá aqui, agora tem os detalhes do acidente. Quem, você tem uma ideia de quem estava ajudando naquele momento o Toby Price? Também quem viu o acidente e avisou o pronto-socorro que estava no helicóptero que você falou, André, era o Luke Alphand, que ganhou o Dakar nas motos e está trabalhando como comentarista da TV francesa. Que E ele tava quando ele que tava lá atrás. estava. E não é só ele, era também o Stefan Civico também. Quando eles viram que a coisa é séria, foram lá, desceram do helicóptero, foram ajudar o Toby Price e o Paulo Gonçalves, esperando socorro. Então, a gente fica pensando, os pilotos, vamos dizer assim, estavam conscientes. Só que o problema não era o piloto, o protocolo, era o fato de não ter estrutura para atender rapidamente o Paulo Gonçalves. Tá claro isso. Ele tinha 40 anos de idade. 42. Quanto? 42 anos. 42. Uhum. Ele era de uma cidadezinha muito pequenininha na região de Portugal. Não, e não é só isso. Hoje os jornais portugueses estão saudando ele como um herói nacional, tanto o público como o Record. Exatamente. Teve uma carreira razoavelmente muito boa. Ele começou no Dakar em 2006, ganhou o Mundial de Rallycross em 2012 e venceu o Rally do Sertões de 2010, 2018, 2012 também. Exatamente. E aí, é engraçado, né? Ele já participou das principais provas de rally do mundo. Ele foi campeão mundial de rally cross country em 2013. No mesmo ano, venceu o Rally dos Sertões. O português estreou no Dakar em 2006 e seu melhor resultado foi o segundo lugar em 2015, ano que o espanhol Mike Comar venceu o título. Além disso, ele terminou entre os 10 melhores 3 vezes. Nesta edição, ele estava na posição de número 46, depois de 6 etapas percorridas. Olha, Ah, e olha que a coisa aqui, André. Você não sabe, mas você sabe que a gente falou que ele ajudou um piloto na edição de 2017, certo? Sabe sim. quem era esse piloto? Era o Ah, Brabec, que ajudou ele ontem. ele que venceu a etapa ontem, né? É, o Brabec, que teve a perna quebrada em 2017 e foi socorrido pelo Paulo, foi que socorreu o Paulo ontem. Isso depois que ele cruzou a linha, né? Vamos explicar o que acontece. Não, não foi. Ele socorreu. O Brabec socorreu. Brabec, vamos dizer, lembrou o Paulo. Mas quem socorreu o Paulo, a gente tem que explicar melhor. Foi o Toby Price, que é da mesma equipe. Que era o piloto que estava lá no meio do pelotão. Lá na Quando o posição de número Brabec soube da 50. história do acidente do Paulo, para quem não sabe, ele foi lá no hospital, ver como que estava. Só que como ele já, quando entrou no hospital, Já estava morto. já não tinha o que fazer.
Então, a ambulância também demorou muito para chegar. Aliás, não foi ambulância, teve que chamar um helicóptero médico. Então, aí você tem que fechar aquele trecho. E outra, como ele estava na posição de número 46, Uhum. tinha muita gente para passar ainda. E não é só isso, o problema também do GPS também está sendo discutido também. Porque o controle do Dakar para os pilotos é o GPS das motos. Isso vai também para os carros, quadriciclos, protótipos e caminhões. Só que os carros, os protótipos e os caminhões, eles têm uma estruturinha um pouquinho acima. Né? Não, e tem uma equipe de apoio mais organizada também. Diga de passagem. Então, o piloto não. O piloto ele tem um GPSzinho, um botãozinho, GPS, o roadbook que é instalado na moto, um botãozinho de emergência isso. e só. E a gente percebeu o seguinte também. Quando o Brabec está lembrando que o Paulo Gonçalves ajudou ele em 2017, quando o Brabec quebrou a perna. E o Paulo Gonçalves ficou o tempo todo ao lado do Brabec naquele momento, esperando socorro. Demorou 15 minutos, hein? Olha o quanto tempo que levou. Demorou 15 minutos. Isso é um erro gravíssimo. Não, e esse em 2017. Na etapa de ontem, demorou 8. Porque quem acionou o botão, vamos dizer assim, de emergência junto com o GPS foi o Toby Price, da KTM. Agora tem o seguinte. Até quando o Dakar vai continuar tendo essa, vamos dizer, inadimplência em relação a padrão de Eu acho atendimento? que não é inadimplência o termo correto, vamos dizer, a displicência. Isso, na questão de atendimento a piloto e o número de postos e o número de funcionários, porque dinheiro vocês têm. Não, e não é só isso, também vai ter que fazer uma mudança nos próprios rallies cross country que ocorrem no mundo, que tem que incluir o Rally do Cazaquistão, o Rally da Rota da Seda e o Rally do Marrocos. Sim, mas o Dakar, pelo tamanho que ele tem, que ele é hoje, É o mais importante, isso é verdade. por ele ser o mais importante, ele que tem que puxar para si e falar assim: vamos investir, melhorar, ampliar o nível de atendimento para piloto. Se continuar nesse desleixo que está aí, da forma que está já largado, jogado, passado, do jeito que está, vai continuar tendo erros e aí os caras não vão admitir e vão continuar ganhando dinheiro. Vão continuar ganhando milhões. E não é só isso. Você pensa o seguinte: o corpo do Paulo ainda não chegou a Portugal, certo? Porque a Arábia Saudita, para você passar por estudo médico legal, eu não sei como é que funciona isso aí, né? Não, e não é só isso. A gente não sabe como que é o procedimento médico, o protocolo médico na Arábia Saudita. Também tem esse detalhe. Apesar que se a família quiser conseguir ter a liberação mais rápida, ela pode fazer. Já aconteceu isso outras vezes. Uhum. Pode fazer. O problema maior vai ser, aí a gente tem que lembrar que a imprensa portuguesa não é como a brasileira, ou, por exemplo, a internacional, ela corre atrás. Ou seja, vai fazer uma investigação mais completa possível, vai entender o que está acontecendo de fato. Lembrando que foi um Rally Dakar, essa edição de número 42. E não aprenderam isso até hoje? Não, e pior, não é só isso. Você já teve histórias, por exemplo, teve em 83 o filho da Thatcher, da Margaret Thatcher, então primeira-ministra britânica, o Mac Thatcher, se perdeu no meio do deserto.
disputando Dakar. Isso deu uma encrenca desgraçada com a organização. Era o Thierry. O Thierry não sabia o que fazer. Teve que acionar Força Aérea, teve que acionar o exército do norte dos países do norte da África para procurar o filho da Thatcher. Estou falando numa era que não tinha GPS, não tinha nada. Os caras tinham que virar. Mas agora eu entendo por que nós temos um número tão baixo de pilotos nesse Dakar aí. É a falta de organização desses caras aí. Então, e não é só a falta de organização, mas também pelo fato, você vai correr num rally que é de 2 semanas, cada dia tem um estágio, você corre numa média de 300 quilômetros por etapa, estágio por estágio. Tem especial que é mais de 490, dependendo do lugar. Como é que você vai correr? Por exemplo, o Drab RC, que nos anos 80 era tido como o rally mais perigoso do mundo, o Mundial de Rally, você tinha carro B, você tinha Lancia, Peugeot, Renault, correndo vamos dizer, correndo em áreas seguras e com bom atendimento médico. Já era mortal, mas que com o passar dos anos os caras aprenderam a organizar melhor, tanto que você tem hoje, cada equipe tem um helicóptero, as montadoras investem pesado em segurança, os carros são melhores do que nos anos 80, a estrutura é melhor, e aí você percebe, né, cara? Quer dizer, o WRC, quando teve a morte do Ayrton Roine em 86 no Rally da França, mudou completamente tudo. Mudou tudo mesmo. Agora, você tem a morte do Paulo Gonçalves. E a Dakar não muda, por isso que não atrai mais aqueles pilotos, vamos dizer assim, para disputar um rally no deserto. O Alonso tá aí para fazer marketing, praticamente. Aliás, o Rally dos Sertões vai começar. Ó, escutem o que eu estou falando aqui no dia 13 de janeiro de 2020. Escreve o que eu estou dizendo aqui. O Rally dos Sertões, ele vai ter mais importância do que o Rally Dakar. Porque eles vão se coçar. Eles vão chegar e vão colocar a estrutura e vão chamar os caras mais importantes para si. Porque agora, né, ele faz parte, entra num calendário, né, do Mundial de Rally Cross Country da Federação Internacional de Motociclismo. Isso. Então, eu tenho praticamente a certeza que o Rally dos Sertões aqui no Brasil, os caras vão se coçar e a gente vai cobrar. E é te lembrar o seguinte, o Rally dos Sertões nunca teve uma morte na sua história. Pois é, porque eles sabem que se tiver uma morte numa situação, vamos dizer assim... Dia especial, no meio do nada. Então, eles sabem que a imagem do Brasil é que se ferra, porque para o europeu todo mundo se protege. Não, ele tinha que lembrar que na Europa, nos ralis europeus, todo mundo tem uma estrutura melhor, todo mundo se organiza melhor do que o Dakar. Agora, se isso aí acontece no Brasil, o nosso país ia ser chamado de povo que é ingrato, de povo de não sei o que não sabe fazer atendimento. Sem contar se, por exemplo, no Rally Cross Country que a gente tem aqui, que é o estilo da Dakar, tem Marrocos, Rota da Seda e Cazaquistão, você sabe que esses países não têm uma, vamos dizer, infraestrutura hospitalar e a imprensa é censurada. Bem diferente do Brasil, que a imprensa é livre. Então, apesar dos pesares. Agora, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar da etapa de hoje. Aliás, o Brasil foi muito bem, hein? Muito bem, aliás, diga de passagem. Mas
Eu não sei se, por exemplo, o Varela vai querer correr ano que vem. Eu não sei se o Alonso vai querer correr ano que vem. Na parte dos carros. Caralho, ele foi segundo hoje. Você tem. O que mais que eu poderia dizer aqui? Carlos Sainz e o Peter Hansel. O Carlos Sainz, pra quem não sabe, é o pai. O Carlos Sainz da Fórmula 1. E É um cara sendo que que tá... o, e Diga. sendo que o Carlos Sainz pai correu no WRC na época pós-Grupo B. Ele foi o primeiro piloto espanhol a correr com uma montadora asiática, na época a Subaru. Exatamente. Eu tava vendo o depoimento dele. Né? Depoimento de um cara que, tipo, mano, e aí, vocês vão acordar pra vida quando? Não, e não é só isso. A gente tem que lembrar que os espanhóis, quem conhece rally espanhol, sabe que o Carlos Sainz, junto com o Antonierto, que era que correu a MotoGP e morreu 2 anos atrás, deram um orgulho para a Espanha, mesmo sob uma brutal ditadura do General Franco. Sendo que em 77, que é uma história muito conhecida, a Seat, com um Seat 1300, ganhou o Rally de Monte Carlo. Com esse carro. É um carrinho muito simples. Ganhou o Rally de Monte Carlo, porque, tem que explicar, nos anos 70 não tinha ainda o Campeonato Mundial de Rally. E na Europa, tinha um campeonato europeu que se tinha rally separado, tipo, os 1.000 quilômetros da Grã-Bretanha, o Rally de Monte Carlo, o Rally da Córcega, não tinha um WRC ainda. E o Rally de Monte Carlo era o mais, vamos dizer assim, prestigiado, porque era o primeiro rally do ano. E lá, uma Seat 1300, que era uma cópia do Fiat 124, foi lá e ganhou o rally. E é um orgulho para a Espanha até hoje, passados 43 anos. Lembrando que as motos, o Quebec continua na liderança da categoria, só que como vamos ter uma etapa a menos para motos e quadriciclos, a chance de título vai ficar aí bem mais próxima nessas duas categorias. Né? Dos que tivemos hoje pelo 8º estágio, dentro da cidade de Waldorf, justamente a cidade onde, infelizmente, houve a tragédia, nós tivemos hoje nos carros a A vitória da vitória etapa. do Serradorri, e aliás, a primeira vitória de um protótipo construído por um piloto, hein? Não, no carro, isso é nos carros. Não, o carro era o protótipo construído pelo piloto. Como assim? Pera lá, mas qual é a diferença dos protótipos para os carros protótipos? Ó, vamos lá. O Serradorri pegou um carro, vamos dizer assim, um bug, e montou ele como se fosse um. Você viu o carro do Sainz, que é um mini bug? É um mini adaptado, virou um Sim, bug? sim, É o sim, sim. mesmo carro do Serradorri. Ele pegou um carro sul-africano chamado Surtees TR6 e modificou e criou um carro a partir daquele bug. E Que foi lá, venceu hoje. E venceu hoje. é uma equipe pequenininha, né, Pequenininha, e é a primeira vitória de uma equipe pequena no Dakar em anos. Pois é. Estágio. Ele bateu o Alonso. Olha quem que ele conseguiu bater na etapa, amigo. Só o Alonso. Não, Pouca coisa. bateu o Alonso e logo no primeiro rally com esse carro. Pois é. E o Alonso, e agora na classificação geral, deixa eu ver aqui como é que tá. Sainz está liderando com uma diferença de 6 minutos e 40 segundos para o ateado da Toyota. O Carlos Sainz, ele ficou nesta etapa, deixa eu até ver que posição que ele ficou aqui. Ele ficou... Etapa de hoje, em 15º lugar. A pior posição dele
no rally até agora. Uhum. Deve ter tido algum problema, depois a gente vai, claro, checar. Não, no caso do Sainz, eu acho que vamos ver aqui. Deve ter tido alguma coisa aí pra ele ficar em 15º. Ah, na verdade, o problema dele é que ele teve problemas no começo da corrida. Ah, no começo do estágio, né? Isso. É que o Ah, problema é ele tem problemas com o carro. é ter sido algum problema de motor, algum problema de. Isso. Problema de motor mesmo. Ou câmbio, alguma coisa. Não, Depois. foi problema porque o carro dele estava mais lento do que os carros do estágio. O Serra do Rio, Alonso, Terra Nova. Aliás, a Argentina, hein? Não, e sem contar que o Terra Nova, nos primeiros estágios, estava liderando no geral. Esse, Exatamente. Aí o Carlos Sainz, é óbvio, com a sua experiência, com toda a sua competência, né? Ele foi tirando a diferença, né? E aí assumiu a liderança, né? E agora teve esse problema aí que pode ameaçar esse título aí, né? não, eu Até acho que porque. não pode, acho que ameaça, mas vamos falar aqui. O problema do ATA é que ele é inconstante, porque hoje ele chegou em 11º. É isso que é o problema. Porque, vai Agora, lá, se o Serradori vai bem, o Alonso chega em segundo e o ATA chega em terceiro, em 11º, como é que faz? pois é, pois é. Agora o Alonso há de se dizer uma coisa, hein? O bicho, ele tá comendo. É lógico, ele não vai chegar no top. Não sei se ele vai chegar no top 10. Porque eu não sei como é que ele Ah, tá na vencer um classificação. estágio, ele vence. Mas ele tá chegando. Eu não sei que posição o Alonso está na classificação geral dos carros, na geral, vou explicar. Tem a Ah, classificação do estágio e tem pra você que tá acompanhando pela primeira vez, sempre bom a gente explicar, né? tem a classificação de estágio e a classificação geral. No Exatamente. geral, ele vai em 13º. Que posição? 13º. Olha, qual é a diferença dele para o líder? 3 horas, 10 minutos e 51 segundos. Olha, se o Alonso ele mantiver aí vamos dizer assim, E sendo que ele pode ganhar, vamos dizer assim, a 12ª, porque o 12º, o Pierre Lachaume e Jean-Mi Replaton, da PH Sport, tem uma penalidade de 20 minutos. então é bem possível. É possível que ele ganhe pelo menos mais uma posição aí. Agora, se ele tirar a diferença pela diferença que você falou aí, é que o Carlos Sainz é não é, assim, digamos assim, um novato, né? É o cara que Não, manja nada, ele tá Paranauê. com quase 60 anos, tá, acabou. Vamos ver se o Alonso, o que ele tira na cartola aí, viu? Não, e sem contar que não é só o Alonso, não. Entre os carros, você tem uma disputa clara entre o ATA e o Stefan Peterhansel. O Peter Hansel hoje foi em nono lugar Uhum. na etapa, né? Pô, tá decepcionando o francês, viu? Falar uma coisa pra você. Filho, depois que ele perdeu o apoio da Peugeot e agora tá na Mini, rapaz, Tá feia a coisa. tá feio. Agora, meus amigos do Brasil, Lá vem. que coisa mais bonita que eu poderia ver, né, nessa categoria protótipo. Lembre-se comigo, lá no começo do Rally, nosso querido Reinaldo Varela teve aquele problema de volante, colocar aquela chave de fenda, todo improvisado e tal. Acreditem, ele foi segundo lugar no estádio de hoje. Não, não foi segundo, não. Como assim? Ele foi o primeiro. Como assim? Ele venceu por 22 segundos. Pera. Como assim? Cê vai lá no ranking. Ele foi o primeiro. Deixa eu ver aqui. Olha!
Ó, no ranking, ele tá aqui. O que acontece? O que é esse ranking aqui? É a Vamos- soma dos tempos. É a soma dos tempos, né? Vai no Stage Ranking. Ele foi em primeiro, 4 horas, 50 minutos e 48 segundos. No Live Time aqui, está o Courrier como primeiro e o Valera como segundo. Com uma Só que diferença passaram a vitória do... de 2 horas e 27 minutos. Inclusive, foi o que mais subiu, viu? Falar pra você. Com o Não, Lopes não. Mas é que Será que o Curry foi punido? Não, é que o Gauthier foi punido. Deixa eu ver aqui. O Curry, no ranking, ele tá aqui como sétimo colocado. Não, é que na etapa, vamos dizer assim, quem estava liderando, que era o segundo, era. Deixa eu ver se eu acho o nome do caboclo. Era o Gauthier. O Só americano. que tomou na tarraqueta. E quem ganhou foi o Brasil, meus amigos! Que beleza! Então, o Varela, ele venceu a etapa. Venceu. Bom, agora é o seguinte. E, para nossa alegria, o Valério está em 10º lugar no geral. Olha que coisa espetacular. Ele está a 3 horas e 48 minutos do Curry, é isso? Isso! O Curry está em primeiro, mas hoje, meus amigos do Brasil, Vanelinha venceu! Vamos ter Brasil, Zil. Aê, Brasil! Vencemos o Dakar! A gente não vence na Fórmula 1, mas vencemos no deserto! Cara, o Varela realmente está fazendo uma recuperação espetacular nesse Rally Dakar. Impressionante o quanto ele tem conseguido ter resultados de uma maneira esplendorosa. Porque para quem tava com problema de câmbio, ele já tá a 3 horas e 48. A não ser que agora com essa punição aí, tem que ver quanto tempo que ele ficou punido, né? Não, Qual é? o Gauthier, sabe quanto ficou bonito? Ah, 50 horas. quanto? 50 horas. Peraí, mas aí vamos ter que fazer a conta agora. Não, o Gauthier não é o Sean Curry, é o Mitchell Guthrie. Como assim? Ele foi punido por 50 horas. Tá em último. Vamos lá, vamos tentar explicar o que aconteceu aí. É. O Curry, ele foi punido, o Não americano. é o Curry, é o Guthrie. Guthrie. Que é o americano. Exatamente, junto com o norueguês Olaf Weine. Ele foi punido com 50 horas. Qual foi o motivo da punição? Tempo. Qual foi o motivo da punição? O motivo é que ele passou, vamos dizer assim, ele passou acima do limite decidido nos 3 pontos de cronometragem. Olha só. Tanto que, olha só que a coisa ficou doida, porque ele quebrou tanta penalização que o tempo dele foi 54 horas, 48 minutos e 21 segundos. Bom, mas então, vamos fazer a conta aí em relação A classificação geral. Porque aí nós vamos ter uma noção mais exata com essa punição aí. Vamos lá, como é que vai ficar a conta agora? Aí é que tá a questão. Porque temos que fazer uma continha para... No geral, ele foi. E acho que aqui a gente pode falar uma verdade. Sabe o que aconteceu? O Guthrie,
foi desclassificado. Pera. O Curry foi desclassificado? Guthrie, Guthrie, foi desclassificado. E agora, como é que fica a classificação? A classificação fica da seguinte forma. Primeiro lugar no geral, Casey Curry e Sean Berryman. Segunda classificação geral, Francisco Lopes Montado e Juan Pablo Latrak Vinagre. Terceiro lugar, a dupla russa Sergei Karakin e Anton Vasiliuk. O quarto lugar com Konrad Rattenbach e Pedro Bianchi Prata, que é de Portugal. O quinto lugar com a dupla espanhola José Antonio Rino Lopes e Diego Ortega Rio. O sexto lugar, Austin Jones e Callum Walsh, dos Estados Unidos. O sétimo lugar, Axel Aletriu e François Began, o François Began da Bélgica. O oitavo coloca a dupla espanhola Jesus Purra e Xavier Blanco. O nono lugar, a dupla polonesa Aron Gonzala e Maciel Marton. E o Brasil em 10º lugar com Reinaldo Varela e Gustavo Benjamin. André. Então agora a diferença... O Benjamin pro Curry, Sean Curry, é de 3 horas e 48 minutos. O Mitchell Guthrie foi desclassificado tanto da etapa como do geral. Olha só. Por isso que o Valera venceu hoje. Então ele ia ser terceiro na etapa. Pelo que eu tô entendendo. É isso que quer dizer, né? Não, ele, na verdade, vamos dizer assim, o Gary seria... É porque ele foi punido porque trocou de motor. Ele não podia trocar o motor. Uhum. E ele trocou de motor para ajudar o companheiro dele, o Cyril Depré. Aí, então na etapa de hoje, o Varela então venceu a etapa. Com o Lopes em segundo. Exato. O Jones em terceiro. O Cariaco em quarto e o Gonzalo em quinto. Agora o novo líder é o americano, o Courier. O Casey Curry. Curry. Ele está, o Casey Curry, a 3 horas e 48 minutos na frente do Reinaldo Varela. Isso. Aí diga-me. Por quê? Vamos dizer assim, o Guthrie foi desclassificado porque trocou o motor com o Cyril Depré e foi acrescentado 50 horas ao seu tempo. Aí, vamos fazer aí a parada é a seguinte. O Varela, ele vai ter que fazer. E faltam quantos estágios pro final? Deixa eu ver aqui. Agora que essa é a última semana. 4 estágios. Para ele tirar 3 horas e 48, deixa eu pensar numa continha aqui. Não, sendo que no caso dos protótipos, o segundo lugar, que é o Contado e o Vinagre, tem uma diferença de 15 minutos para o Curry e o Bergman. Então, além dele ter que tirar a diferença de 3 horas, ele tem que fazer... Vai ter que contar tanto com desistência como punição. E ele tem que ganhar pelo menos aí mais uma etapa. Mais uma ou duas. Não, ele tem que ganhar tudo até agora. Ele tem que fazer o seguinte: ele tem que ganhar a etapa e ganhar com uma vantagem superior a 2 horas. Uma vantagem, e olha que, vamos dizer assim,
nos estágios, a vantagem tem sido muito pequena nos protótipos, de 22 segundos hoje, ou 7 minutos. Olha, eu acho que não dá para ele levar o título da Dakar, mas dá para ele ficar entre os 5 primeiros. Olha, eu, assim, já. Sabe aquela coisa que a gente estava falando outro dia? Sim. Que Dakar, rally, como é um rally muito longo, ele tem uma. Como é que eu posso dizer a palavra? Ele tem a sua mágica. Você pode ter umas situações que podem mudar a classificação do dia para noite. Uhum. Né? Só olhar aí o Alonso, a recuperação que ele está tendo. O Reinaldo Varela. Agora, então, a forma como ele está conseguindo a primeira vitória no estágio. Ele que não ganhava um estágio. Agora tem que lembrar quando foi a última vez. Acho que desde 2018. Em 2018, né? Porque 2018 é que ele ganhou o título. Então, ele vai ter que tirar muito ainda, mas digamos que ele ainda está no páreo. Olha, ele tá no páreo. Se não tiver punição e não tiver queda, vai ganhar. E se ele continuar tirando essa diferença aí, pode ser Ah, ótimo. Olha, eu não me surpreenderia se o Renato. E outra, hein? Os 3 primeiros foi da equipe, né? da Canam, a equipe da Monster. Pra você ver como é que agora começa a ter a subida. Começa a ter um crescimento. Ai, ai. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, para fechar, os caminhões, César. Os caminhões, a disputa russa e a disputa do leste europeu está maravilhosa, porque Andrei Kadenow, Andrei Mokev e Rodionov estão liderando o estágio com 4 horas, 24 minutos e 58 segundos. Seguidos por Anton Chibalov, Dmitry Nikitin e Ivan Tatarinov, com 4 horas, 30 minutos e 52 segundos. E depois a República Tcheca, com Alex Lopré, Petro Pokorá e Khalid Alkende, com 4 horas, 34 minutos e 04 segundos. E para a surpresa de todos, no estágio 10, a Iveco, como diz o nosso querido Costinha, se fudeu! Porque está, pra você ter uma ideia, a melhor Iveco foi em 16º, com Janos Van Kasteren, Zachary Rodeal e Marcel Schneider, com 5 horas, 16 minutos e 16 minutos, André. Na classificação geral, como é que ficou agora? Olha, filho, o Kadinov tem uma diferença de 27 minutos para o Shibalov. Então, não sei não. A vaca foi pro brejo pro Shibalov. Para ele tirar a diferença agora? É só vencendo especial. Por aí. E olha, não é só o Shibalov. A vaca foi pro brejo também para Mas, com o Vyasovic. Sim. Agora a Iveco realmente. É uma vergonha, né, filho? Triste. Pior que. No futebol, a gente pode comparar a Iveco ao Bayern de Munique, ao Real Madrid, ao Atlético de Madrid. Qual time que a gente pode comparar isso? Exatamente. Por aí, viu? É nesse nível aí. Tipo, o Atlético de Madrid e o Real Madrid, é? Por aí. É nesse estágio aí. Não é só isso. Você chegar, você faz investimento pesado, toma porrada, e olha, na classificação geral... Tá tomando porrada da Camas. Não é só da Camas, tá tomando porrada da Camas, da Mas, da Trappen e da Instaforex. Você quer o que desses caras? Ou seja, tudo equipe desconhecida. Não, é equipe desconhecida e pior, é equipe do leste europeu. Ou seja, aquele caminhão que servia para comunista. Aliás, presidente, é toda a palmarés.
Que coisa impressionante, cara. E o negócio mais engraçado é 4 russos nas 5 primeiras posições da etapa de hoje. Não russo nada. 3 russos e um bielorrusso e uma equipe tcheca. Você vê como a região do leste europeu, os caras são Hardcore, né? muito hardcore. Viu? Agora, outra coisa, hein? Queria destacar aqui uma observação. Passa. O Japão teve o 7º lugar, o Sugagawa. Sugahara junto com Yuji Michizuki e Hirokazu Somemiya. Pela grandíssima equipe Rinotin Sugagawa. Nome maravilhoso. Ou seja, não é aquele caminhão que vira um Jaspion e já tá em 10º. Já pensou um Jaspion no deserto? Aliás, por falar nisso, por falar em Jaspion, Que sacanagem! Por falar em Jaspion, o criador, né, do Jaspion Morreu nessa semana. Pô, isso que é um presente para o país, tá ligado? Você tem um japonês, um japinha, andando num caminhão no nível de Jaspion, chegando em 7º lugar. Isso é uma maravilha. Isso é algo que me empolga, cara. Isso que me deixa muito contente de ver um japinha no meio de tudo, esses caras russos, esses caras não sei aonde. Né? Ver um japinha sendo o melhor asiático nessa bagaça é algo que é... Olha... Não, a gente tem que falar o seguinte também. O Jaspion, se a gente quer lembrar bem o Japão, você tem que lembrar Jaspion, Jiraiya, Shiban, Jinjimen. O Power Rangers começou lá também, no O Japão? Jinjimen, que era o Power Ranger japonês. Sim. Virou os americanos. Aí você lembra o Daleon, que é aquele robô bonito do Jaspion, querendo dar cacetada nos monstrinhos. Pokémon. O Digimon, então, nem Digimon. Pô, Digimon é foda. Esse aí, olha, um dia temos que lembrar esses desenhos que marcaram a história da nossa infância, velho. Tem cada um. A gente tem um projeto de podcast que a gente criou chamado Caçadores de Zumbi. Se a gente fazer o piloto falando dos desenhos japoneses, a gente vai lembrar muita coisa. Só uma pergunta. Que posição que está o nosso querido Japinha chamado Suegawa? O Sugawara está em 10º lugar. Pode passar a Iveco. Olha só. Qual é a diferença em relação ao Iveco que está à frente dele? A diferença é de 1 hora. Então, o nosso Japinha passa, velho. Vai lá! Vamos lá, botar uma meta. Vamos ficar meio bom, hein? Ó, vamos botar uma meta a partir de agora. Vai. Inclusive, nós vamos botar nas redes sociais. Se bobear, a gente bota nas redes sociais desse carinha aí. Vamos atrás pra saber qual é a rede social desse cara. Porque esse cara parece ser dos nossos. Então, é o seguinte. Vamos torcer para o Japa ultrapassar a Iveco. Vamos torcer pro Suigawa passar a Iveco. Se não conseguir é colocar... Passar a Masu. Olha o nome dos caras da Bielorrússia. Alieka Seviacienko, Maxim Novikal e Andrei Nevianovich. Sem contar a trata oficial de Martin Stowe, Kevin Chavanek e Thomas Sikola. Ó, se o nosso querido Sugawara, porque o lugar do Japão é Sonju. Exatamente. Se esse nosso querido Japinha, se ele ultrapassar Iveco, vamos fazer a questão de, no último estágio, nós colocamos o tema do Japion. Acho que a gente coloca o tema do Jiraiya. Ou do Jiraiya também, boa, também. Não, o tema do Jiraiya é bom.
Você já viu a música traduzida? Do japonês para Sim, português? sim. Muito Se a bom, gente aliás. coloca do Jiraiya, porque o Jasper, eu já vi a música, tem uma senhorinha que traduziu a música do Jasper, do japonês para o português. E aí, então, fica aí a lição. Você também, é que agora o Japinha deve estar provavelmente se Tá preparando, né? Mas, se esse Japinha aqui, ele chegar na última etapa lá, no E próximo dia. passar o Van Casteren e passar o Wisniewski e o Saltis. Ele tem que passar pelo menos. 3 pilotos. Mais ou menos isso. Se ele conseguir isso, nós complementaremos. A... Não, a gente faz o seguinte: a primeira edição do Caçadores de Rubi, se tudo der certo, a gente pega uma música de anime japa. Exatamente. Porque esse Japinha aí, ele tá sendo mais correria que todo mundo aí. Pra falar a realidade. Não, e tá dando um cacete na Iveco. Você imagina que um japa dá um cacete nos italianos? Se ele, mas ele conseguiu ficar à frente do Iveco na etapa e tá perto do geral. Imagina se ele conseguir passar Iveco. Não, imagina o problema da Iveco, meu amigo. A vergonha alheia que tá sendo. Imagina, Então, não basta você tomar pau dos russos. tomar pau do Bielorrússia, dos tchecos. Não, vai tomar pau do japonês. Nossa, não, e aí, se tomar pau no japonês, aí, mano, tem que chamar o dono da Iveco, As donas da Iveco é o grupo Fiat Chrysler. e falar assim, todo mundo pra rua, vamos trazer todo mundo do Suigawa, do Gadakabás, vamos colocar todo mundo dos caras lá. Vamos roubar lá de lá pra gente ver o que acontece aqui. Porque não é possível. Ou fazer o seguinte, vamos fazer um caminhão decente dessa vez, né? Porque esse caminhãozinho da Iveco é uma merda. Que olha, tá Ô triste caminhão a de situação. merda esse caminhão da Iveco. Bom, vamos lá, etapa de amanhã. Você quer que eu fale os nomezinhos? Por favor, hein? É o estágio 9, né? É. Lá vamos nós. Adi Aldacir para Aradi. A cidade de Hará é... Aradi. serão, deixa eu ver quantos quilômetros de estágio? Serão 410. 410 de especial. Lyson é o quê? É o trajeto de você colocar as equipes de apoio. Ah, tá. Só pra saber. Ó, rapaz, eu tô vendo aqui o circuito. Bichão, falar pra você. É subida, viu? Não, E lá, não é e uma lá subidinha qualquer, não. É uma região que tem rio pra burro. Acredite, a Arábia Saudita tem rio. como assim? Você tá vendo essas coisinhas azul aqui no especial? Sim. São lençóis freáticos. Tem água. Olha só. E é uma região que vai passar por vários lagos pequenos aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, eles vão passar, quando eles começarem a subida, É. perto de uma reserva natural. Em frente a uma E, reserva natural. e essa reserva natural tem água. Tá vendo isso aqui, ó? Aham. É Tá vendo? aqui o Altiage. Ou seja, até a Arábia Saudita não tem água. Acreditem, eles têm petróleo e têm água, minha gente. Não é só petróleo que vive nesse país, não. Tem água também. É água em pouca quantidade. Então, Mas eu vou falar uma coisinha pra você, viu? Um percursinho meio embaçado, hein? Porque, ó, é ele embaçado. começa. Passa pela reserva natural de Awatibanitamim. Você vê que dá bom pra fazer no nome duplo sentido nessa jossa, né? Então. Porque olha só.
Ele começa numa pequena subida, aí, para desviar como é que fala? Da linha verde, né? Do trajeto das equipes de apoio. Eles vão ter que vir para um lado direito, como se fosse uma curva. E eles vão tomar uma subida. Só que nessa subida, eles vão literalmente cruzar com o. Como é que fala? Com as montanhas, porque aí tem que explicar, essa reserva de Al-Ahad tem umas piscinas naturais. Essas piscinas se chamam as piscinas de Chá de Luna, Al-Rair e Special. Isso. São umas piscininhas naturais que eles têm lá. E aí, só que aí é o seguinte: quando eles virarem pro outro lado, para poder fazer uma nova subida, eles vão cruzar com a linha verde de apoio. Exatamente, é onde fica a região de Wacia. Olha, é um negócio meio embaçado, porque eles vão atravessar, aí eles vão subir, fazer uma subidinha, pegar uma mini descidinha, e depois já subir de novo e entrar na reta. Mas aí vinha uma pergunta. Passa. Basicamente, eles vão passar por duna, mar, o que acontece nesse trecho? Não, vão passar por montanha e vão passar pelos lençóis freáticos. São piscinas naturais. Lembrando, são 410 quilômetros e os pontos de cronometragem são nos quilômetros 156 e 299. Muito bem. Vamos então aos horários, né? Nós vamos na etapa de amanhã. Atenção, horário local lá, ainda vamos fazer a conta para o horário aqui de Brasília. E horários diferentes, hein? Horários diferentes, pela primeira vez. Vamos lá. 8h50 da manhã, largam as motos. 2h50 da manhã, horário de Brasília. Quadriciclos vai largar às 9h41 da manhã, horário local. 3h41 da manhã, horário de Brasília. Já os carros vão largar às 10h30 da manhã. 4h30 da manhã, horário de Brasília. Depois serão os caminhões que largarão às 11h28 da manhã. 5h30 da manhã, horário de Brasília. E por último, os protótipos que vão largar às 11h37 da manhã. 5h30, horário de Brasília. Que beleza, hein? Só horário maravilhoso. Ô, meu amigo, você já tem caboclo que vai pra balada. Já tem caboclo que fica jogando videogame até tarde da noite, porque tá de férias. Você acha que esse horáriozinho vai atrapalhar? Claro que não. Ah, o cara vai daquela coisa, não. Agora, pro jornalista que cobre o rally, né? Deve ser um negócio. Ah, maravilhoso! Deve ser. Eu vou falar uma coisa pra você, filho. Deve ser uma coisa assim que, olha. Você lembra quando tem aquele jornalista que ficou com aquela cara de bunda quando tá vendo o Globo News fazendo aquele noticiário da madrugada? Então, mesma coisa o cara do Dakar. Lembrando que para as motos e para os quadriciclos, para eles é como se fosse o oitavo estágio, né? Exatamente. Então, por isso que temos essas, vamos dizer assim, essas separações de horário para que não houvesse, digamos assim, como é que eu posso dizer? Como eu posso dizer a palavra? Um tempo maior, né? É para compensar o tempo que não foi no estágio 8 de hoje. Exatamente. E aí, olha, com esse jeito de subida aqui, e com esse trechinho aqui meio estranho,
Não é por nada, não. Lembrando que o Marrocal está correndo, tá? É o brasileiro das motos, né? Uhum. Ele que é o outro representante do Brasil que está na posição de número 71 nessa esse Rally Dakar. Olha, uma etapa boa para os protótipos, hein? Porque subida, descida, dependendo da situação aí, é uma etapa que pode até mudar uma tabela de classificação, pode mudar alguma coisa, é um estágio bem complicado, hein? Estágio bem complicado, hein, ô César? Não, e não é só isso, é o primeiro estágio que você vai cruzar por piscinas naturais também. É um outro fator, né? Porque antes era só duna. Duna e montanha. Agora é piscina natural. E o que isso muda para o piloto? Muda o seguinte, você vai ter uma umidade do ar mais fresca, ou seja, não vai ter aquele calor desértico. E o carro e a moto e os veículos vão estar mais, vão ter um desgaste menor. Isso é um ponto que é importante. Principalmente para motor, né? É, toda aquela parte de engenharia, né? Do carro e da moto Uhum. e tal. Então esse vai ser um ponto muito importante. Além de já chegarmos à metade, né? Desse rally. Então, aí pode ser que aconteça muita coisa, dependendo do que acontecer, mas olha, vamos ver o que pode acontecer aí, porque a briga pelo título vai ser muito, muito, muito ferrenha. Meu caro César Augusto, então amanhã estaremos juntos aqui para analisar o estágio 9, não é isso? Exatamente. Então amanhã estaremos de volta aí para toda a análise do nono estágio do Rally Dakar aqui no Bandeira Quadriculada, a versão extra que você acompanha no BitCloud para você ligado em todo o Brasil. Siga o nosso Twitter, @Banco Quadriculada, lembrando que hoje, 8 da noite, aqui lá na Rádio FT, você vai ter a edição da semana do Bandeira Quadriculada, resumindo como é que foi a primeira semana do Rally Dakar. Valeu, César, um abraço para você e abraço, pessoal. Abraço, pessoal, e até amanhã. Até amanhã.